Espírito Santo, ótimo, Requiem, obrigado, quer dizer para você hoje que você foi eleito. Você teve um investimento na sua vida. O voto é um investimento de confiança. E fique tranquilo que eu não estou interessado em falar em política hoje, porque se nós estivermos colocando a nossa expectativa na política, a gente não vai ser feliz. Mas a nossa expectativa no Senhor, a gente é mais que vencedor. Aleluia! E o Espírito Santo, Ele quer te dizer hoje que Ele te elegeu. Ele votou em você. Ele te deu credibilidade. E quando nós recebemos a credibilidade de Deus, nós temos direitos para exercer mandatos que Ele nos elegeu para exercermos. Porém, se nós abdicarmos das nossas responsabilidades, nós vamos ter o direito a nos assentar na cadeira do poder que Deus nos deu e não vamos nos assentar. Tem muita gente boa que acredita em Deus, que ama Jesus e que não está exercendo o poder e a autoridade que o próprio Jesus te elegeu para exercer. Mas hoje, o Espírito Santo quer te dizer uma coisa: acorda, exerça a autoridade que eu te dei. Amém? 1 Coríntios 5,17. Hoje você vai ter que usar bastante a sua Bíblia. Nós estamos com um probleminha no computador. Então abra a sua Bíblia aí. Eu vou dar mais um tempinho para você achar os textos. 1 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Perdão. Não é pegadinha não, tá? Confundi. Quem achou, fala amém. Pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você acredita nessa palavra? O que é estar? Estar é uma consequência de uma transformação. Para que eu esteja aqui na igreja, eu tive que sair da minha casa. Eu estava lá, mas eu transitei até aqui. Ou seja, eu mudei de lugar. E eu estou aqui agora. E o texto da palavra do Senhor está nos dizendo: se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas, elas passaram, e todas as coisas se fizeram novas. Quando nós estamos vivendo com o Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos usufruindo das promessas que Ele nos deu, nós precisamos definitivamente abandonar os lugares que nós vivíamos antes do Senhor Jesus. Antes do Senhor Jesus, nós vivíamos angustiados, depressivos, irávamos com tanta facilidade, resolvíamos as coisas na força do nosso braço, tentávamos articular daqui, articular dali, para resolver as situações, apenas avançávamos quando tínhamos dinheiro, apenas conquistávamos quando tínhamos lucros, apenas éramos curados quando passava pelos procedimentos da medicina e aquilo tinha sucesso. Antes de Jesus, a nossa vida era natural. Mas em Cristo Jesus tudo se fez novo, e a nossa vida passou a ser sobrenatural. Então nós podemos contar com a presença do Senhor Jesus na nossa vida, e nós devemos a partir daí tomarmos posição nessa nova vida que Ele nos deu. E o que dizer dos pecados que nos prendiam e nos atormentavam? Eram os vícios, eram as práticas imundas, eram os pensamentos terríveis e tenebrosos, era aquele coração mais murcho que um maracujá velho. Era essa forma que nós vivíamos antes de Jesus. Mas ei, você chegou em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui, dê um glória a Deus. Então, meu amado, você tem que viver a partir desta perspectiva de vida, que é estar no Senhor Jesus. E essa perspectiva de vida nos leva a enfrentarmos os problemas com outro olhar.
não mais no olhar da minha força, mas no olhar da força do Senhor Jesus. Nós não somos mais influenciados e muito menos manipulados por situações, por circunstâncias. Nós somos aqueles que em Cristo Jesus transformamos as circunstâncias, transformamos os ambientes, transformamos a atmosfera de onde estamos e temos direito por herança de dar ordem até para a atmosfera, se assim for necessário. Eu não me esqueço uma vez que eu estava na minha cidade, em Belo Horizonte, tinha aproximadamente 40 dias que não chovia em Belo Horizonte, e precisava chover, e nós estávamos num culto, e o pastor que estava ministrando aquele dia, aquela manhã de domingo, ele pediu para que a igreja ficasse de pé, e foi uma experiência magnífica que eu tive, porque ele disse: irmãos, nós temos a autoridade do nome de Jesus, porque estamos em Cristo, de alterarmos a atmosfera dessa cidade, então vamos orar para que chova. E nós estávamos ali, eram 6.000 pessoas reunidas na Lagoinha naquele domingo de manhã, e nós começamos a orar, e eu lembro das crianças orando, dos velhos, eu lembro dos jovens, de todo mundo pedindo chuva, e de repente, irmãos, começou a chover naquele exato momento, e caiu um temporal em Belo Horizonte aquele dia. Porque quando a igreja tem consciência que ela está em Cristo Jesus, ela pode alterar o ambiente que está. E meu amado, você está em Cristo Jesus. Você não precisa viver mais como no passado. Você está agora numa perspectiva sobrenatural. E é assim que você tem que viver. Antes de procurar o recurso natural, primeiro busca o recurso sobrenatural, porque o que é natural obedece ao sobrenatural. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas passaram a existir daquilo que não existia, e foi a palavra de Deus que fez todas as coisas existir. E a palavra de Deus é Jesus Cristo revelado a nós, aquele que nos leva a perspectiva de vida do céu na terra. Receba a perspectiva do Espírito Santo agora no teu interior, em nome de Jesus. Eu não sei qual a tribulação que você enfrenta, eu não sei qual o desespero que vem aí para a sua alma, eu não sei o que está passando lá na sua casa. Talvez você está passando por uma situação, uma crise muito difícil na sua casa. Talvez está faltando as coisas na sua casa, as portas estão fechadas. Ou talvez agora lá no seu lar tem um familiar seu enfermo, não só no físico, mas também na alma, deprimido, querendo morrer, e você não sabe mais o que fazer. Talvez você essa semana pensou que não vale mais a pena viver, porque é tanta luta, é tanto problema, porque afinal de contas você queria ir embora para o céu logo. Ei, eu quero te dizer uma coisa: se você está respirando ainda, é porque Deus tem um propósito a realizar na sua vida. Não desista. Você está em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Você pode aplaudir o Senhor que faz tudo novo na sua vida. Aleluia. Efésios capítulo 1. Vamos ler dos versículos 3 a 7. Efésios capítulo 1, 3 a 7. Quem achou, fala amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse texto afirma verdades indestrutíveis. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos. É isso que diz o texto, irmãos? Sim ou não? O qual nos abençoou com quais bênçãos? Todas as bênçãos. A palavra está dizendo que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. Essa é a cadeira do poder que você tem o direito de se assentar. A cadeira de ter todas as bênçãos nas regiões celestiais.
A eleição humana dá direito ao político a sentar numa cadeira de poder. O vereador vai ser vereador, vai agir no executivo. O deputado vai ser deputado, vai agir no legislativo. O prefeito, o governador, o presidente. Agora, se eu sou eleito prefeito de Vila Velha, pode ter certeza, eu vou sentar na cadeira de prefeito. Eu vou usar a minha autoridade para desenvolver o meu papel. Assentado na cadeira de autoridade, eu tenho recursos, eu tenho autoridade, eu tenho mecanismos de poder. Se eu assinar que se faça a obra, ela tem que acontecer. Porque foi me dado um poder por um povo que me elegeu. Então eu vou executar o poder que foi me dado. Mas se eu assentar na minha cadeira e ficar de braços cruzados, o meu mandato vai acabar e nada vai acontecer, sendo que eu podia ter feito uma revolução. E eu não fiz porque eu não quis. E o Senhor está nos dizendo que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você tem que entender que você não é um necessitado da bênção de Deus quando você está em Cristo Jesus. Você tem direito às bênçãos de Deus quando você está em Cristo Jesus. A conversa muda de figura. Você tem direito a ter a bênção do Senhor. O que está tirando a paz do seu coração, meu amado? O que está tirando a paz do seu coração, minha amada? Eu quero te dizer que você pode entrar na presença do Rei dos Reis e dizer para Ele: ó Rei dos Reis, Tu me elegestes digno das suas bênçãos, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Ele é o Rei que transforma a nossa história. Mas às vezes nós temos dificuldade de crer. Mas quando a gente crê, o milagre acontece. Quando a gente crê, a circunstância é alterada. Amém? O Espírito Santo está me mandando fazer algo aqui agora. Vem cá, Augustinho. Vem cá, levanta a mão aí, Augustinho. Estão vendo um homem perfeito? Vou perguntar a Ingrid, porque se eu perguntar a você, você vai falar muito. Como é que seu pai estava 2 semanas atrás? Ele estava desacordado no CTI, totalmente em coma. O Augustinho teve aneurisma cerebral. O Augustinho teve um coágulo no cérebro. Tudo dentro de uma cabeça só. Convulsões. E entrou ar no cérebro do Agostinho. E nós ficamos com o coração partido, porque o Agostinho é um homem de Deus. Dá um passo, Senhor, para a igreja aí. A paz do Senhor para todos. Jesus está nesse lugar. Aleluia. Quem te curou? O Senhor Jesus estendeu a mão e me deu graça. E a Ingrid ligou para a gente e contou a situação. E ali naqueles dias, as notícias eram as piores possíveis. A cabeça do Agostinho estava desse tamanho. Era um negócio muito grande. E quando nós fomos ali no Hospital São Lucas, quando eu entrei naquele CTI, que eu olhei o Agostinho naquele leito, eu balancei. Porque eu achei que nós íamos perdê-lo. E os médicos diziam que ele ia ficar paralisado com o lado do corpo. E a mensagem que a Ingrid me mandou foi o médico dizendo as seguintes palavras: a medicina não tem explicação de como o cérebro do seu pai desinchou e de como um homem que estava entre a vida e a morte há 3 dias atrás teve alta nessa semana. Você está vendo aqui a prova de quem tem consciência da eleição que Cristo Jesus te deu e ora com fé. O problema de Deus não é o nosso pecado. O problema de Deus é a nossa dúvida. Mas quando tomamos posse, o Espírito Santo limpa a nossa cabeça, seja do que for, e nos coloca de pé.
Pode assentar, queridos. Obrigado. Aleluia! Essa cura que o Espírito Santo fez me impactou semana passada. Eu estava aqui no culto, ou semana atrasada, não sei, não me recordo bem. Mas foi na quarta-feira que eu estive no hospital orando por ele. Várias outras pessoas estavam orando. E quando eu entrei ali no CTI, a médica me falou o seguinte: o que você veio fazer aqui? Ela me falou essa palavra. A Ingrid estava lá. Eu falei, eu estava com um crachazão de visita religiosa, minha carteirinha de capelão, então ela não podia me colocar para fora. Porque se eu não tivesse, ela teria me colocado para fora. Eu falei, eu sou capelão, eu vim fazer uma bênção sobre o convalescente. Tirei meu vidrinho de óleo do bolso, molhei o dedinho, encostei bem na testa dele no cantinho, porque estava toda enfaixada, e saí daquele hospital. Na quinta-feira ele saiu do CTI e foi para o quarto. Eu sei que no domingo ele estava aqui no culto andando perfeito. A hora que eu vi esse homem andando perfeito aqui, eu falei, Jesus, tu é Deus de milagre. Aleluia. Aleluia. Você quer viver um milagre na sua vida? Tenha convicção que Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Incredulidade você vai encontrar aos montes ao seu lado. Gente que vai te chamar de louco, de fanático, você vai achar os montes ao seu lado. Qual a sua escolha? Acreditar no que a Bíblia te diz ou acreditar no que a circunstância te diz? A Bíblia diz que Ele te elegeu. E aí no versículo 4, como também elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então Ele nos deu a cadeira do poder na região celestial e nos deu um voto para nos dar capacidade de nos assentar na cadeira. O que impede você de receber as bênçãos de Deus? O pecado. O que nos impede de receber as bênçãos de Deus é desagradar ao Deus das bênçãos, porque Ele fez princípios. Por isso Ele nos elegeu, para sermos santos e irrepreensíveis. Existem algumas más interpretações desse texto, onde as pessoas usam esse texto sem lê-lo corretamente para dizer, Ele me elegeu para o céu ou para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Ele te elegeu para ser santo. Sabe por que Ele te elegeu para ser santo? Porque Ele sabe a dificuldade que você tem para não pecar. Ele sabe a dificuldade da carne. E aqui dentro não existe, pelo menos visivelmente, nenhum anjo. Os que estão aqui estão invisíveis. Mas eu e você somos pessoas de carne e osso. Nós estamos dentro de um campo de batalha contra o pecado todos os dias. E nós só podemos vencer o pecado fazendo uso da eleição de Deus na nossa vida. Porque Ele te elegeu para ser santo. Quando a pressão do pecado vier na sua mente, oprimir os seus pensamentos, querendo te levar para qualquer desvio de conduta diante da palavra de Deus, não fique como um passarinho preso na arapuca. Grite como o leão da tribo de Judá: eu não vou cair na armadilha de Satanás, não! Oh, xeriandalabá, seriandalabá. E pode ter certeza, depois que você rompe o jugo do pecado, você diz para o morto: levanta. E ele vem no altar da sua igreja dar testemunho. Aplaude e glorifica o Deus que faz milagre. Rebabá, soriandarabá. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Ele nos predestinou para sermos santos e para sermos filhos.
por adoção em Jesus Cristo. Deus predestinou toda a humanidade para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse foi o destino que Ele nos deu. Quem não aceita, não aceita porque não quer, mas a oportunidade vai ter. O Senhor Jesus disse: antes que esse evangelho seja pregado a toda criatura, eu não volto. Como mensurar isso? Impossível. Mas o princípio dá para entender. Todos na face da terra terão a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você que está dentro dessa reunião já teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu quero te dizer que isso é o que te capacita e o te predestina para ser santo, irrepreensível e filho de Deus em amor. O resto é com Jesus. Ele te faz vencer, seja o que for, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Esse poder de Deus em nós é a unção do Espírito Santo, que é derramado sobre nossa vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu mudei de lugar, eu estou agora em Cristo. Saí, porque fui eleito para ter todas as bênçãos na região celestial, e fui predestinado para ser santo. É possível viver sem pecado, porque esse é o meu destino. E fui predestinado para ser irrepreensível, e assim me tornar de fato filho de Deus em adoção por meio de Jesus Cristo. Essa é a maravilhosa graça e unção que vem sobre nós. E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Quem achou, fala amém. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Olha o que nos diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Ora, toma Deus por testemunha sobre a minha alma, de que é para vos poupar que não fui mais a Corinto. Paulo está dizendo para o povo de Corinto, diante de um cenário de conflitos e confusões, quem nos selou e nos deu como penhor no Espírito Santo é Cristo, que nos ungiu. E a unção que Ele derramou sobre nossa vida nos capacita a vencermos todas as circunstâncias que vêm nos impedir de alcançar a bênção do Senhor. Sabe aquele dia que você sente um peso e não consegue vir na casa do Senhor? Ah, eu não consigo ir, tem culto hoje, mas tem um negócio pesando na minha vida. Sabe aquele dia que você abre a Bíblia e parece que a sua cabeça cai de sono? Sabe aquele dia que você quer tentar louvar a Deus, mas vem um negócio que parece que te sufoca? Isso é o ambiente de pecado no mundo que quer te oprimir. Por quê? Se ele te afasta da santidade de Deus, ele rouba não a sua bênção, preste atenção, ele rouba você da bênção que ele não pode te roubar. A cadeira na região celestial está lá, você foi eleito para sentar nela. Porque se você sentar, os demônios caem. E o que te capacita a dar o passo é a unção que te selou. E como essa unção vai nos selar? Nos imunizando contra os pecados e as artimanhas de Satanás. Essa imunidade, Jesus Cristo viveu ela. Mas antes de falar como Jesus viveu, na fauna brasileira tem um animalzinho que nos dá um exemplo muito interessante. E depois nós vamos ver na prática como o Senhor Jesus viveu isso. Aqui no Brasil, no México, na Argentina, no Equador, tem um animalzinho que está em extinção, que se chama irará, o famoso papamel. Ele tem o tamanho de um gato e tem uma carinha de urso. E esse animal,
ele come mel. E quando ele nasce, ele não mama, ele vai direto procurar o favo de mel. E eu estava fazendo algumas pesquisas e me deparei com esse animalzinho outro dia e falei, aqui tem uma revelação de Deus. Olha o que acontece. Quando ele sai da toca da mamãe, ele sobe na primeira árvore que ele encontra e ele agarra um favo de mel. E ele pega com a garra e quebra aquele favo de mel no meio. Só que o favo de mel está dentro de onde? Da colmeia, da casa da abelha. Então, para ele pegar o favo de mel, ele tem que arrebentar a colmeia. E ele pega aquilo, ele é um bebezão, ele não sabe o que mal vai esperar por ele. Ele come aquele negócio. Só que ao mesmo tempo que ele está se alimentando, as abelhas tampam ele da cabeça aos pés e o picam todinho. Só que o que tem para o ser humano no colostro do leite da mãe, sabe a vacina que imuniza o bebê quando ele nasce? Quando o bebê nasce, ele tem que mamar o colostro e ali não tem a vacina natural que imuniza aquele bebê naquele primeiro momento. Por isso ali no parto tem sangue, por isso ali tem um monte de coisa e o bebê está protegido ali quando ele mama o colostro. Quando não mama o colostro tem uma série de complicações, é ou não é? O fator que imuniza esse papamel está no mel. E quando ele come, ele é imunizado, cai na corrente sanguínea dele. E aquelas abelhas ali estão picando ele, é uma batalha aquele momento. E ele cai estatelado da altura que ele tiver da árvore. E ele fica em média de 40 minutos a 1h30 no chão, se debatendo, se estribuchando. O que está acontecendo? A terceira guerra mundial dentro do sistema imunológico daquele animalzinho. Ele fica todo inchado. E a mãe fica de longe só observando, ela não se aproxima. É muito interessante. A natureza revela o espírito. E depois que ele passa aquele período, ele começa a desinchar. Ele abre o olhinho, ele começa a ser livre das dores, as abelhas vão embora e ele levanta. Mas quando ele levanta, ali na região onde ele vive, já tem um predador esperando para o engolir. E qual é o predador que come o irará? A cobra piton e a cobra sucuri. O prato predileto delas é esse animalzinho. Ele levantou daquela experiência dolorosa, mas ele está imunizado, vocês lembram? A cobra vem imediatamente, a hora que vê ele dando mole na mata, e o enrola. Como essas cobras pegam a presa, elas enrolam e comem. Um animalzinho daquele tamanho vai ser um breakfast para a cobra. Ela já conta que ela vai engolir o papamel. Mas quando ela o enrola e ele se sente sufocado, ela espera o animal morrer, como a cobra vai devorar para o engolir. Antes dela o engolir, ele volta o oxigênio no pulmão, porque quando a cobra vê que a presa desfaleceu, ela relaxa a sua musculatura para o devorar. O processo. Quando ela enrolou ele e relaxa, agora ela vai engolir, não vai? Ela vai picá-lo e engolir. Melhor, ela já picou antes de enrolar. Só que ele não está envenenado com o veneno dela. Por quê? Ele foi imunizado pela picada da abelha. E quando ela vai devorá-lo, ele levanta a mãozinha, põe as garrinhas para fora e enfia nos olhos da cobra. E quando ele enfia nos olhos da cobra, a cobra começa a se debater. E o irará é que começa a devorar em pedaços suculentos aquela serpente que está relaxada. Você consegue ver um mistério de Deus revelado aí? Sabe o que é tirar sua eleição? Presta atenção. É o veneno que Satanás porta nas suas veias. E sabe qual o veneno que Satanás porta nas suas veias? Pecado. Porque ele é pecador desde o princípio. Se ele te picar e ele te matar com o seu veneno, o próximo passo é te devorar. Mas ele pode até te picar se você estiver imunizado pela vacina do céu. Você vai até fingir de morto, só esperando o momento certo para pisar na cabeça da serpente. Você pode aplaudir o Senhor? Cheira labalaba serianda labá, serianda labá.
Sabe como que você pisa na cabeça da serpente? Veio a oportunidade do relacionamento sexual fora do casamento, e você diz: não! Veio a oportunidade do momento da ira, de soltar aquele palavrão no megafone, e você diz: não! Veio a oportunidade de guardar rancor no coração, não perdoar aquele que te feriu, planejar um plano maquiavélico de vingança, e você diz: não, eu te perdoo. E os exemplos podem ser infinitos, poderíamos ficar a noite toda aqui falando, mas todas as vezes que você diz não para o pecado, você diz sim para a sua posição nos lugares celestiais, com todas as bênçãos que Ele já te deu desde a fundação do mundo. E o Senhor Jesus viveu a experiência do Irará. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus Cristo nasceu, ministerialmente falando. Foi batizado por João no deserto da Judeia. Não foi? E quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio como pomba, pousou sobre a sua cabeça, e uma voz ecoou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele nasceu para o Espírito, ok? Após isso, aonde Jesus foi? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para ser mordido pela serpente. Foi ou não foi, pessoal? Nós fomos predestinados para quê? Sermos santos e irrepreensíveis. Se estamos em Cristo, as coisas antigas passaram. Quem viveu isso tudo antes foi Jesus. Só que Jesus viveu com perfeição. Quando o morto chegou diante de Jesus, o que Jesus fez com o morto? Ressuscitou. Interessante que a Bíblia conta de Jesus tendo contato com 3 ou 4 mortos. Todos eles ressuscitaram. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Todos eles ressuscitaram. Porque ele estava sentado no seu lugar espiritual. Ele estava fazendo jus à sua eleição. Você entende isso? Esse é o segredo de Jesus. Ele não tinha problema com as limitações da vida. Faltava pão, ele multiplicava. Morria, ele ressuscitava. Estava leproso, ele mandava ficar limpo. Estava endemoniado, ele expulsava o demônio. Estava surdo, ele mandava ouvir. Estava mudo, ele mandava falar. Estava em adultério, ele perdoava e restaurava a santidade. Estava com ódio, ele liberava o coração e fazia ficar manso, igual um gatinho. Eu quero te dizer que você tem direito de viver tudo isso na sua vida. Se você crê nisso, aplaude e glorifica ao Senhor. Louve a Ele com o instrumento de 10 cordas. Ei, você é filho de Deus. Onde estão os filhos e as filhas de Deus aqui? Digam: eu estou aqui. Então você tem o direito de alterar a atmosfera do planeta Terra, meu amado. Você não está entendendo. Você é filho daquele que tem todo o poder. E Ele te elegeu para ter a característica como o DNA dele, santo e irrepreensível. Acaba com esse problema retrógrado da sua vida, de andar amarrado no pecado. Toma posse da sua unção, do Espírito Santo em você. Esse problema que te faz sofrer, que te vai chorar, acaba hoje, nesse culto. Basta você tomar posse da palavra de Deus e mudar de nível na sua história. Oriandalabá, seriandalabá. E quando Jesus estava lá no deserto, a serpente ofereceu para ele os reinos e ele disse não. A serpente falou com ele: pula daqui de cima, e ele disse não. E a serpente falou com ele: toma todo o poder da terra, e ele disse: não quero.
Ele estava 40 dias com fome. Lembra do irará picado, caído, se debatendo? Jesus não estava picado de abelha não, mas ele estava 40 dias no deserto, sem uma cabaninha para esfriar a cabeça no sol do meio-dia. Ele estava em estado de inanição. E alguns dizem ainda, Jesus jejuou só de comida, porque a Bíblia não fala que ele não bebeu água. Beleza, me conta onde que está a torneira do deserto. Qual era o caminhão-pipa que levava água para ele lá? É muito mais fácil entender que ele ficou sem beber do que ele ficou sem comer. Jesus estava além das condições humanas de sobrevivência, ferido, entende? E a serpente veio picá-lo. Mas quando somos feridos na carne, para ficarmos fortes no espírito, o veneno da serpente chamada Satanás perde a força contra a nossa vida. Abra as portas que se fecharam diante de você pelo poder do Senhor Jesus na sua vida. Renuncie à sua carne. Diga não ao pecado. Deixe doer. E você vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Você vai ver os Agostinhos ficando de pé quando você abre a sua boca e fala: levanta. Interessante que naquele dia lá, a Ingrid também me pediu para orar por um rapaz, né, Ingrid? Que tomou 6 tiros e um deles na espinha. E o médico já tinha falado que ele ia ficar aleijado, ele não estava sentindo os pés. E quando nós entramos naquele quarto ali e oramos por ele, ele estava sem nenhuma esperança. E aí o dia que eu vi o Agostinho, no outro dia eu liguei para a Ingrid para falar com ela. E ela me falou: tem mais. Lembra do Romário? Eu falei: lembro. Ela falou assim: ele já está sentindo os pés. Os médicos disseram que ele vai andar de novo. Foi Ronei que fez isso não, gente. Foi a cadeira que ele me deixou assentar nela. E eu quero te dizer nessa noite: se assente na cadeira que você foi eleito para sentar nela. Tome posse. Saia daqui com uma decisão no seu coração: eu vou ser santo e irrepreensível na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se você se apropria dessa palavra, se coloque de pé, aplaudindo e glorificando ao Rei dos Reis bem forte. Aleluia!